Muito do pessoal que assiste os vídeos da Revo por aqui se interessa por animação, arte digital e 3D. E por isso eu vim te mostrar essa semana uma forma diferente de se produzir. Então se você já quis desenhar no Blender e se achava muito complicado, vem comigo, porque hoje eu vou te falar os básicos de como desenhar no Blender. Tá, vamos começar pelo começo. Como que você pode desenhar no 3D? Se for para concept, criar um Grease Pencil vazio vai ser mais simples. Caso seja para animar, a gente vai precisar ir em outros detalhes. Ok, então como criar um Grease Pencil? Você pode usar duas configurações, as pré-definições automáticas em animação 2D, ou criar um arquivo normal e daí adicionar a linha do Grease Pencil. Isso só vai ser diferente do ponto de layout de página, mas nada que você está começando precisa se preocupar. Então vamos desenhar primeiro falando de um arquivo comum e como que você pode desenhar em cima de objetos. Para você desenhar antes, vai precisar adicionar um guia de Grease Pencil, usando o Shift A para adicionar um objeto, como você faria já com modelagem normal. A questão aqui vai estar na orientação e como que você vai desenhar, selecionando desenhar ou a visualização, ou em faces, ou se não seguindo os eixos do mundo ou do Grease Pencil. A diferença vai ser onde a orientação dos traços vai surgir. Caso você esteja pensando em animar, recomendo desenhar na visualização da câmera. E caso você esteja mais explorando diferentes opções para um concept, recomendo que desenhe por objeto ou eixo do mundo, já que você pode montar cenas estáticas e variar a posição de câmera para explorar outros enquadramentos. Os traços aqui são vetores, ou seja, vão funcionar mesmo sofrendo distorções de tamanho sem perder a forma que você desenhou eles. E como a gente comentou antes, todas aquelas seleções agora nessa parte de desenho vão definir onde que a linha, por assim dizer, vai ficar grudada. E caso você esteja com uma das seleções de visualização erradas, pode dar uns bugs leves no começo, mas te garanto que não é problema do aplicativo, e sim de como que você ainda está pensando essa parte do processo. Agora vamos entender um pouco dos brushes e como que você pode usar eles de forma efetiva. A primeira coisa é entender o que cada coisa faz aqui. Você tem pré-definições de brushes em estilos variados, seja de marcadores até lápis e canetas tinteiro. Essas pré-definições podem ser alteradas nas configurações laterais na direita, mas é muito mais fácil você se perder e acabar mexendo em alguma coisa errada. Então recomendo que você fique com as configurações que o Blender já oferece. Ainda na parte superior ao lado dos pincéis, você pode também escolher diferentes texturas, variando de quadrados, pontos e preenchimentos simples. Você pode também criar textura para os pincéis usando imagens e importando elas para o arquivo do Blender. O que eu ainda não achei é como definir as texturas dos pincéis e salvar elas, porque é como um material customizado, por assim dizer. Não tem como salvar essa pré-definição específica para o software como um todo. Mas dá para você dar append desses materiais em um novo arquivo de Blender, assim como os materiais em outros objetos 3D comum. Essa vai ser a principal diferença, porque você vai poder aplicar as alterações de materiais nos traços, mas não consegue fazer o mesmo caso você esteja pintando com outro modo de cor, pois ele vai só definir o atributo de cor em cima da linha. Agora seguindo para as próximas opções, Radius e Strength são os diâmetros do pincel e a força de pincelada, ou seja, definindo a opacidade do traço e o tamanho. Se você deixar o símbolo do lado das duas opções selecionados, você vai deixar com que a pressão da mesa digitalizadora dite as configurações. Então dependendo muito mais da pressão que você coloca na mesa e na caneta para definir o tamanho e a opacidade. As duas marcações do lado são para definir o estilo de traçado, se vai ter bordas circulares ou quadradas no fim de cada linha. Aqui eu ainda não encontrei nenhuma forma de conseguir configurar o fim dos traços, então caso você queira uma configuração que deixe as arestas finais mais pontiagudas, você pode usar a ponta circular e o radius da pincelada, como eu comentei antes, com a pressão da mesa digitalizadora para encontrar o mesmo efeito tendo mais controle. Agora indo para a guia avançada de configurações. Aqui o Input Samples vai definir a quantidade de pontos na linha, pois ainda assim é um objeto 3D, a resolução precisa se sustentar por linhas e vértices, por assim dizer. Então tenta não deixar tão alto para não deixar o seu arquivo tão pesado. O Active Smooth vai servir como a suavização de traçado. Aqui você consegue controlar a quantia de suavização específica, mas caso queira só em alguns momentos, você pode muito bem usar o Shift com a ferramenta Desenho selecionada. O ângulo e o fator são duas definições que vão trabalhar juntos, isso para demarcar as distorções de traçado. O ângulo marcando o sentido dessas distorções e o fator definindo as linhas mais finas que vão variar com o ângulo selecionado. Já o Hardness é a dureza do pincel, justamente definindo a opacidade desses traçados. Aqui no traçado a gente vai ter outras configurações que a gente viu antes,
São caminhos diferentes para aplicar as mesmas soluções, só que aqui você pode alterar essas configurações e que vão ser aplicadas em todos os traços já feitos também. Então cuidado para não mudar alguma coisa aqui que vai afetar todo o seu trabalho anterior. Já nessa parte da randomização, você pode selecionar para que cada caminho feito pelos traços novos você consiga um resultado diferente, seja aumentando o raio, opacidade, a rotação, a matiz de cor, saturação e o valor dela. Tudo isso criando um efeito nas linhas que fazem com que elas variam em cores e formas. Agora deixa eu te mostrar um pouco do sistema de camadas. Sim, camadas. Se você achou que ia dar para fazer tudo isso no Blender sem camadas, você está completamente errado. Pelo simples fato de que animar aqui ia ser muito complicado sem esse sistema de pintura. Porque aí você ia precisar aplicar muitas alterações de cor nos keyframes e tendo que aplicar de novo toda a animação de movimento nas camadas de cor. E sim, eu já fiz desse jeito quando eu estava estudando e adianto que é uma dor de cabeça gigantesca. Você vai ter algumas limitações e funcionamentos meio travados aqui em relação às camadas. Por exemplo, se você for apagar alguma coisa, tenha certeza que as outras camadas estão bloqueadas, porque a borracha afeta todas do desenho, não só a que você selecionou e que está trabalhando. Aqui a gente vai ter diferentes tipos de camada, assim como no Photoshop, e elas podem ser uma ferramenta muito útil, isso para você fazer testes com cores, já que a iluminação do mundo também afeta a cor das linhas. Mas mesmo assim, como estilo de pintura de objetos 2D, você precisa dar aquele refinamento desejado para esses objetos, indicando os volumes de luz. Algo que o Blender não vai considerar por justamente ser um desenho sem as dimensões necessárias para simular isso por conta própria. Vamos ter aqui também a interpolação por máscaras e camadas de cebola, onde você pode passar esse efeito nas mesmas camadas ao criar novos keyframes de animação. Esses são os primeiros passos para você aprender a mexer com o Grease Pencil e quando estiver usando ele aqui no Blender, lembra que por mais que seja um traço, ainda é objeto 3D. Então soluções de movimentação no aplicativo, extrusão, texturas vão estar disponíveis assim como alguns modificadores próprios da ferramenta. Só que isso já é uma solução mais avançada para os seus primeiros experimentos. Então não esqueça de estudar os fundamentos de Blender porque vai complementar aí muito o seu trabalho 2D por aqui. E caso você queira saber mais sobre como produzir no Blender, animar e outras ferramentas que podem ter sim um impacto significativo no seu trabalho, deixa nos comentários a sua sugestão que eu vou estar feliz de falar mais sobre isso. Até o próximo vídeo.